Você já ouviu falar do dedo podre? Talvez você até tenha ou teve um dedo podre. É muito triste. Eu tive muitos anos atrás, mas depois de me especializar em neurociência, eu entendi e compreendi a solução. Tenho 19 anos de estudo de neurociência e 32 anos como psicóloga e terapeuta e vejo muita gente com o dedo podre. O que significa isso? Escolhe mal, atrai mal. É aquele dedinho que vai lá. Tá cheio de gente interessante, mas é o pior que você pega. Não é o pior que você pega, é o que chega pra você. Por quê? Tem 4 causas. Nós vamos resolver e solucionar uma por uma. A primeira causa é o foco excessivo no outro. O outro. Como atrair o outro. Como conquistar o outro. Como influenciar o outro. Como fazer o outro gostar de mim. Aliás, a pergunta mais feita no Google é essa. Como fazer as pessoas gostarem de mim? O outro, o outro, o outro. Esses dias eu li um livro até bem interessante, nada contra, porém o foco é no outro. As linguagens do amor para você expressar o amor pelo outro e encher o tanque emocional do outro. Agora eu me pergunto, como você vai encher o tanque emocional do outro se o seu tanque emocional estiver vazio? E o que acontece quando você atrai mal? Você está vazio, é o sinal de que você está com o seu tanque emocional com pouca energia. Porque se você estiver transbordando de energia, né, você tem outra aura, uma aura poderosa. Agora, quando você tem pouca energia, você fica mendigando. É sinal, se você está atraindo coisa ruim ou pouca coisa, é um grande sinal que o seu tanquezinho precisa, antes de olhar para o outro, ser cuidado. Como fazer isso? Tem uma química cerebral, na verdade, é a química do contentamento. São 4 químicas, here and now. Serotonina, ocitocina, endocannabinoides e endorfinas. Você não precisa guardar esse nome. O que você precisa é saber que você, quando tem essa química de forma exuberante, você não tem mais a história do dedo podre. Como então? Cada vez que você está ligado, e de preferência diariamente, em atividades de prazer, em coisas que você curte, em coisas que você gosta, você está enchendo o seu tanque emocional. Eu tinha uma conhecida que ela atraía muitos caras bonitos, mesmo, sério. E ela não era aquela coisa toda. Mas ela trabalhava com jardinagem, ela gostava muito, ela vivia, ela amava lidar com as plantas. Ela passava o dia inteiro lidando com as plantas. Quando ela ia para as festas, os melhores ficavam com ela. Por quê? Porque ela transbordava aquela energia de contentamento, essa química que eu falei. E você está ligado em coisas que você realmente gosta? Eu, por exemplo, os dias que eu levanto, corro, tomo um banho gelado e depois medito por 1 hora, são os dias em que eu atraio bem melhor do que os dias que eu não faço isso. Então eu já aprendi que eu tenho que estar ligado em coisas que me elevam, coisas que pessoalmente me fazem muito bem. Essa é a primeira solução. Você já ouviu aquela expressão também de aura de vitorioso? O aura da estrela, aquela pessoa que tem uma aura, um status natural de dominância onde chega. Já observou? E tem outras pessoas que são pequenininhas assim, né? Tem uma aura servil. Isso é uma neuroquímica que é produzida numa região muito primitiva no cérebro, na base, aqui no cérebro quase na base da coluna, que tem uma calculadora primordial de produção de serotonina.
vai trazer essa aura natural de dominância, de vitória. É uma neuroquímica e ela é produzida por serotonina. A neurociência pesquisou que esses índices de serotonina, quando essa calculadora ela tá com índices bons, o seu nível de felicidade melhora, seu nível de estresse diminui, seu nível de suscetibilidade à dor diminui, seus níveis de ansiedade diminuem, a sua expectativa de vida aumenta. Olha isso, como é importante essa calculadora estar regulada para você ter uma aura natural de vitorioso. Vamos dizer que você não tem. E é por isso que você não está chamando atenção, nem na vida afetiva, nem na vida profissional. E é por isso que você está atraindo mal. Eu vou contar a história da lagosta para você entender isso, porque essa história da lagosta é uma história real, estudada pelos neurocientistas. A estrutura do sistema nervoso da lagosta ajudou muito a entender o funcionamento do cérebro. Você já viu lagostas em cativeiro ou em aquário? Você já observou que tem algumas que se levantam, assim, aquelas garronas, né? Aquilo é para defender o território, tá? Então elas defendem as lagostas de forma muito feroz o seu território. Elas combatem por espaços, tá? Elas levantam as garras, né? Elas lutam, elas fazem, inclusive, se você já observou em alguns aquários, elas fazem uma dança para frente, para trás, parece uma dança, mas elas estão guerreando por espaço. Quando uma lagosta perde, o cérebro dela é destruído, literalmente se destrói as conexões no cérebro e ela se torna uma lagosta servil. A partir do momento que ela perde o território para uma outra lagosta, ela cai aquelas garras, ela nunca mais levanta. O cérebro se desestrutura e ela não levanta mais as garras. Ela não sabe mais lutar pelo seu espaço. E o vencedor, ele ganha status, ele ganha dominância. E se descobriu que lá é a produção também de serotonina no nível mais primitivo. Então, fica a lagosta dominante e a lagosta servil. Quem já passou por situações traumáticas ou difíceis de perda no trabalho ou no relacionamento, muitas vezes fica essa lagosta servil, né? Fica rebaixada, pequenininha, né? Tem muita gente que se sente empático com a lagosta quando eu conto essa história, né? Porque entende o que acontece. Cai também. E no cérebro humano isso também acontece. Nesse lugar muito primitivo do nosso cérebro tem essa calculadora primordial que é como um cálculo secreto que determina todos os nossos valores, as nossas percepções, pensamentos e emoções no nível muito inconsciente. Não é uma coisa que você tem consciência. Agora você tem uma solução para isso. Com 2 ingredientes, ativar essa calculadora. E esses 2 ingredientes eu vou te ensinar agora. O primeiro ingrediente é a postura vitoriosa. Já vou me colocar na postura vitoriosa. Exatamente. Coluna ereta, ombros para trás, olhar firme para frente. Exatamente, isso aí vai ativar esta região ancestral do cérebro, essa postura, igual as lagostas mesmo. Além disso, você tem uma decisão interna que eu ensino às pessoas que praticam comigo a neurociência no cotidiano, que é, então, coluna ereta, ombros para trás, olhar firme para frente e uma decisão interna. Venha o que tiver que vir, eu assumo o fardo do dia conscientemente. E é isso mesmo, com essa postura, venha o que tiver que vir, que eu assumo conscientemente o que tiver que vir. Olha que coisa! Isso ativa esta região ancestral do cérebro, inibindo ou ativando os níveis de serotonina. Essa é a primeira forma. E ela é uma coisa muito inconsciente, está na postura a sua dominância. Então vamos cuidar, nada de postura de lagosta servil.
com as garrinhas para baixo, levanta aí esse ombro, esse olhar e essa afirmação interna. Eu assumo o que tiver que vir no dia de hoje, conscientemente, o fato que tiver que vir. Algo nesse nível, de assumir o que tiver que olhar para frente. E o segundo ingrediente para ativar esta região ancestral e produzir mais serotonina é a qualidade dos seus pensamentos para o próximo momento. Crie a melhor expectativa para o próximo momento. Isso mesmo. Gente, tem gente que tem medo de criar expectativa. Olha o que a pessoa faz quando ela não cria expectativa ou cria expectativa negativa. Ela inibe a produção de serotonina nessa região ancestral. Ela fica com níveis menores de ansiedade. Ela fica com níveis maiores de ansiedade, níveis menores de felicidade. Aumenta o limiar da dor, diminui a expectativa de vida, simplesmente pelo fato dela criar expectativas negativas ou não ter expectativas. Porque tem gente, eu já ouvi muito, tenho medo de criar expectativa e me frustrar depois. Tá provado que a melhor coisa que você tem a fazer é criar expectativas. Se frustrar depois não tem tanto problema. O maior problema é atrair mal. Se você frustrar, levanta, sacode poeira e dá a volta por cima. Mas enquanto isso, foi com essa postura e criando as melhores expectativas é que você vai encontrar as melhores coisas. Tá na química do nosso cérebro. Então, se você daqui pra frente escutar alguém dizendo que é melhor não criar expectativa, você conta a história da lagosta. Você conta a história que eu tô te contando aqui, pelo amor de Deus. Crie as melhores expectativas que você estará trabalhando com a sua calculadora na base do cérebro super ancestral, inconsciente, que aumenta os níveis de serotonina e dá para você uma aura de vitorioso. É a neuroquímica do vitorioso. Isso é espetacular. E tem duas soluções para você fazer isso. Simples, comece já. Mude a sua postura e crie as melhores expectativas. Você vem atraindo mal, escolhendo mal, porque você não sabe cuidar de si mesmo. É isso mesmo. Essa é a terceira causa. Você não sabe cuidar de si mesmo. Você, eu, porque temos cérebro, tendemos a ter um crítico interno muito pesado. Alguns mais, outros menos, mas esse crítico, ele está preparado para nos detonar. Na verdade, ele está mais preparado para nos destruir. Quimicamente, ele nos destrói, gerando química de estresse muito mais do que química de felicidade. Ele existe com uma intenção nobre de nos proteger, mas acaba nos destruindo quimicamente. E por que acontece isso? Eu vou explicar. Em vez de cuidar, é um cuidar assim, então não é altos cuidados, tá? O que eu tô falando é cuidado químico. Cuidar de si mesmo é um entendimento maior. A solução para isso acontecer é um entendimento maior do que significa a existência. Existir significa o quê? Significa 3 grandes elementos. Que quando você entende isso, você acaba solucionando essa terceira causa. Você acaba aprendendo a cuidar melhor de si mesmo, porque você reduz esse crítico detonador dentro de você. Independente do nível que ele estiver hoje na sua vida. Às vezes ele está mais ativo, outras vezes ele está mais calmo. Mas enfim, se você entender esses 3 elementos, você consegue dominar melhor esse crítico. A existência, ela é feita de 3 componentes. O primeiro componente é o caos. A existência é feita de caos. Não é a sua vida que está em caos, né? A existência é um caos, é o elemento da existência, o inexplorado, o desconhecido, a puxada de tapete, aquela coisa que você não estava esperando, de repente acontece, faz parte da existência e vai sempre existir. Por exemplo, nós estamos aqui hoje, chega uma pandemia, isso é o caos. Uma demissão é o caos, mas não está acontecendo com você, não é nada pessoal, faz parte da existência ter o caos. E vai sempre existir, nunca vai deixar de ter.
Faz parte da essência da vida ter o caos, o desconhecido, o inexplorado. E nós precisamos do caos, porque é ele que desperta o nosso herói, a nossa dopamina que quer mais, a química do desejo, do mais. E tem a estabilidade. A existência tem um outro componente, é o caos e a estabilidade. A estabilidade é o conhecido, é o tranquilo, é aquilo que nós sabemos dominar. Agora, se tiver demais só essa estabilidade, somente esta ordem, é quando o universo está em ordem, a sua vida está em ordem, tem o caos, agora a sua vida está estável, está em ordem. Todos nós faz parte da existência ter esses momentos de ordem. Agora, se eles se estenderem muito, começa a vir a monotonia. O marasmo, nada acontece. Então, a existência, esse jogo entre caos e ordem é essencial e vai sempre existir. Não é, pessoal, você precisa entender isso. Para não se detonar quando está no caos. Ou para não saber porque, eu tenho tudo, mas não estou sentindo nada. Porque está precisando de uma agitação química dentro de você. Mas não se destrua por causa disso. Tome consciência, que é o terceiro componente importante da existência. Você deve ter ouvido, eu digo que é um mito, porque é muito comum as pessoas dizerem que o cérebro é muito poderoso. Isso é um mito. O cérebro não é poderoso, coisa nenhuma. O cérebro é muito primitivo. Ele é poderoso para procrastinar, para você sentir preguiça, para você se repetir, para você ser impulsivo, para você ser compulsivo. O cérebro é um órgão bem primitivo, de proteção, né? E o que é potente em nós é a consciência, esse terceiro elemento da existência. A consciência sobre o cérebro é muito potente. A consciência que você está tendo com essa aula aqui comigo, com essa conversa, né? Começou com o dedo podre, o que significa atrair mal, escolher mal. E eu estou explicando que é tudo uma questão química que você pode administrar melhor com a sua consciência e naturalmente começar a atrair e escolher melhor. Começa a acontecer de um jeito melhor, porque a sua química é melhor. Tem uma quarta causa, e essa sim você tem que parar imediatamente. Pare de aceitar as coisas só porque chegaram na sua vida. Se não é conforme você quer, conforme você esperou, diga não. Só porque chegou você pega e aceita e depois fica reclamando, depois quer ficar consertando o que não tem conserto. Não. Tem uma expressão que eu uso no meu método que é: seja chique, capaz de honrar incondicionalmente o seu coração, que é o chique. Capaz de honrar incondicionalmente o seu coração, o seu amor próprio, a sua dignidade. Se não está na sua vibe, que não esteja na sua vida. Eu afirmo muitas vezes isso pra mim. Olha aqui, ó. Se não estiver na minha vibe, na minha vibração, que não esteja na minha vida. Qual é a minha vibe? É a vibe de respeito por mim mesma, de consideração por mim mesma, de amor por mim mesma. Por que eu vou aceitar menos do que eu mereço só porque chegou na minha vida? Não quero. Você come uma coisa ruim só porque botaram um prato na sua frente? Não. Hein? Aí você aceita aquela pessoa, aquele trabalho ou aquela condição só porque chegou na sua vida aquela proposta? Não. Seja chique. Se não está na sua vibe, que não esteja na sua vida. Melhor que nem esteja na sua vida. É isso mesmo. O dia que você aprender a ter esse respeito por você mesmo, o mundo tem esse respeito por você. As escolhas chegam naturalmente mais respeitosas. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa conversa, desse assunto. E pratique a neurociência no seu cotidiano, que é a minha bandeira, a neurociência prática.
Eu estudo neurociência há 19 anos. Eu sou psicóloga há 34 anos. No momento que eu comecei a usar a neurociência, o entendimento de como o cérebro funciona, da consciência, expandir a minha consciência, como eu estou expandindo a sua agora, para que você tenha mais poder sobre a sua vida, a minha vida mudou enormemente. No passado, lá distante, eu tinha o dedo podre. Nunca mais. Em todos os sentidos. As escolhas chegam num nível de maior qualidade. A vida se torna uma vida de maior qualidade. Talvez você tenha que escutar esse vídeo mais de uma vez. Ou anotar as coisas importantes que você ouviu aqui. E se você gostar muito, entre para o meu portal de neurociência prática, o Terapia de Choque. É um choque! É um choque. Eu coloco aqui em algum lugar no vídeo o link na descrição. Conheça mais. Você tem um cérebro, que é um mito que ele é poderoso sozinho, mas você com a sua consciência transforma, modifica, muda o seu cérebro, a sua identidade e também a sua vida. Um grande abraço para você, ó, e beijo da Rosa.